Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as Escrituras no Salmo 87, livro dos Salmos, capítulo de número 87. Vamos ler todo este capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Oremos. Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, Deus da aliança, Deus da igreja. Nesse momento nós nos apresentamos diante da tua santa lei, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade, para que pelo teu santo evangelho possamos ser edificados. Agradecemos também ao Senhor, porque mesmo em face a esse momento delicado que o mundo enfrenta, essa pandemia, o Senhor tem cuidado de cada um daqueles que fazem parte da tua igreja. Te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que são membros da família da fé, que estão de luto, aqueles que estão sofrendo, os profissionais, ó Deus, que estão trabalhando em horário reduzido, também os membros da igreja que trabalham na área da saúde. Rogamos pela tua proteção, pedimos pelos nossos governantes e rogamos que em breve essa pandemia possa ser finalizada e que juntos novamente possamos estar nas nossas igrejas, nas casas de oração que pertencem a ti, para juntos cultuarmos o teu nome. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele vai tratar de algo muito importante que ocorre no Novo Testamento, que é o Evangelho se tornando universal, que é o Evangelho não pertencendo apenas a Israel, mas para todos os povos, tribos, línguas e nações. O livro de Apocalipse depois vai refletir isso de maneira muito contundente, onde nós temos muitas vezes uma multidão incontável de santos que cultuam a Deus, que prestam culto a Ele, e eles são de origem de todas as etnias. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20, ele disse que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, e que isso deveria começar de Jerusalém e se estender até os confins da terra. Em Atos 1:8, nós temos a narrativa de Lucas sobre esse episódio, onde ele diz que o Senhor atesta que a igreja receberia o poder. Isso aconteceu com a vinda do Espírito Santo para habitar continuamente com o povo do Senhor no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, e ali a igreja então precisa levar o Evangelho até os confins da terra, e é a mensagem do livro de Atos. Em apenas 30 anos o Evangelho sai da Judéia, de Jerusalém, e alcança a cidade de Roma, capital do Império. É tanto que Paulo vai dizer em Colossenses 2 vezes que o Evangelho tinha sido pregado em todo o mundo, que todo ser debaixo da terra ouvia já a mensagem do Evangelho pelo menos uma vez. É claro que é o mundo habitado daqueles dias, era a extensão do Império Romano. Nós sabemos que hoje ainda temos muitas etnias que não ouviram do Evangelho. Queridos, esse Salmo de número 87 foi escrito pelos filhos de Corá, como muitos salmos que nós muito bem sabemos que foram escritos por um filho de um homem que não foi temente a Deus, que se rebelou contra o Senhor nos dias de Moisés e recebeu um duro castigo de Deus. A própria terra abriu, e assim juntamente ele e os seus aliados, e assim todos aqueles que se revoltavam contra Moisés e a sua liderança, foram consumidos. Mas é muito marcante observarmos aqui a misericórdia de Deus sobre os filhos de Corá. Eles pertenciam à igreja do Senhor, eles pertenciam àqueles que depositavam a confiança em Deus, mesmo o seu pai tendo sido um homem ímpio. Quando nós lemos o livro do
primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, nós percebemos também na narrativa do cronista, primeiro e segundo crônicas, que muitas vezes nós temos reis que são ímpios e se levantam seus filhos, um novo rei que é temente a Deus. E nós percebemos também o contrário, onde nós temos reis piedosos e depois filhos que fazem aquilo que é contrário à lei do Senhor. Esse salmo ele vai tratar sobre a igreja e o verso 1 diz: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Observe que Israel é colocada sobre os montes santos. Quando nós lemos o Saltério no capítulo 125, ali a Escritura diz que Israel estava cercada por montes no que diz respeito à sua capital, no que diz respeito a Jerusalém. Isso trazia uma grande proteção para Jerusalém, uma proteção política. Era difícil que um exército invadisse a cidade de Jerusalém. E aqui o texto diz: fundada por ele sobre os montes santos. Então estava fundada sobre esses montes que cercavam a cidade santa, por isso eles são chamados de montes santos. Estava ali o templo. Antes também o tabernáculo ele era móvel, e quando Jerusalém foi conquistada, nós bem sabemos que Salomão, já no período do seu reinado, constituiu ali o templo. Fundada por ele estava os montes santos. Observe que fundada por Deus toda a criação, consequentemente a questão geográfica de Israel, mas ali está o templo. O verso 2 diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Quando o texto fala de todas as habitações de Jacó, aqui nós temos uma extensão territorial que diz respeito a toda a nação de Israel, não apenas o templo, não apenas a cidade de Jerusalém. Mas observe que Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, porque ali o povo se reunia para adorar a Deus todo o dia do Senhor aos sábados, porque ali 7 dias por semana os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus, porque ali o povo de Israel celebrava as 4 festas importantes anuais, e todas aquelas festas apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Colossenses 2, 16 e 17. Ali também nós muito bem sabemos que o povo peregrinava em direção a Jerusalém nessas festas para adorar ao Senhor. As portas de Sião. Sião é uma referência então aonde estava o templo. E no Novo Testamento e ainda no Antigo Testamento, Sião acaba se tornando uma referência do povo de Deus. Aonde está o templo, consequentemente está o seu povo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o templo do Espírito Santo do Senhor. Verso 3: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Gloriosas coisas com respeito ao Evangelho tem se dito a respeito de Jerusalém. Quando nós pensamos no estado eterno da igreja, quando nós lemos no profeta Isaías, no profeta Zacarias, em Apocalipse, a respeito do novo céu e da nova terra, nós muito bem sabemos que existe uma cidade que o próprio Jesus Cristo prometeu em João 14, que ele foi preparar, e essa cidade é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém gloriosa, onde a igreja irá habitar. Queridos, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus, diz o verso 3. Nós precisamos considerar que mesmo em face a essa pandemia, nós que somos Sião, eu e você que pertencemos à igreja, todos os regenerados que cultuam ao Senhor, eles precisam considerar a importância de lembrar-se que ainda somos igreja, que devemos exercer a nossa devocional diária, que devemos fazer os nossos cultos domésticos, pois nós estamos unidos a Cristo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Calvino, ele tratou sobre uma doutrina muito importante, que é a união mística. O que o reformador genebrino queria ensinar com essa união mística é que todos os crentes eles estão unidos à pessoa de Cristo Jesus. Ele, como cabeça, está unido a todos os cristãos. Nós ainda estamos unidos uns aos outros, mesmo em meio ao afastamento social, estamos inseridos no nosso relacionamento com Cristo, porque como ele diz no capítulo 15 do Evangelho de João,
ele é o avicultor e nós somos, na verdade, aqueles que pertencem à sua videira. Diz o versículo de número 4: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. Observe que agora nós encontramos aqui o Evangelho tirando já as fronteiras geográficas de Sião, de Jerusalém, e se estendendo sobre todos os povos. Farei menção de Raabe. Raabe foi aquela prostituta que, quando o povo de Israel estava conquistando a cidade de Jericó, está relatado lá no livro de Josué, ela protegeu assim boa parte dos homens de Israel que estavam espiando a cidade, e por causa disso foi prometido que a sua vida e da sua família seria preservada. Ela era uma mulher que tinha uma vida promíscua na área da sexualidade, ela vendia o seu próprio corpo e posteriormente ela se tornou uma cidadã de Jerusalém, da Jerusalém espiritual. Ela passou a pertencer à família da fé, inclusive ela está na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós temos alguns episódios, como o de Raabe, nós temos o episódio de Rute, que era moabita, nós temos os episódios com os assírios no livro do profeta Jonas, e nós temos um momento ainda maior no auge do Império Medo-Persa, segundo o livro de Esther, quando nós chegamos nos últimos capítulos, depois que a artimanha de Mordecai é descoberta, ele tentou de todas as maneiras matar e excluir todos os judeus, e os judeus se defendem e Deus concede livramento a eles. É dito então que posteriormente muitos do Império Medo-Persa, em toda a extensão do império, se tornaram judeus. O que significa ser judeu ali? Significa servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, reconhecer que o Deus de Sião, que o Deus Yahvé é o Deus único e verdadeiro. Então esses episódios, Raabe, Rute, os assírios no profeta Daniel, nos dias do profeta e na sua pregação em Nínive, e também nos dias do reinado de Mordecai, no seu casamento com Esther, muitos se tornaram judeus. Nós vamos então, aliás, o casamento de Assuero com Esther, aí nós vamos perceber que nesse contexto muitos se tornam judeus. Eles eram chamados prosélitos, eles eram gentios, mas eles então guardavam a lei de Moisés, guardavam a tradição do Deus de Abraão e assim serviam ao Senhor. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, isso muda radicalmente. A partir do Pentecostes, o Evangelho sai de Jerusalém, da Judéia, da Samaria e alcança até os confins da terra. Observe o que o texto diz, depois de fazer menção a Raabe no versículo 4, e da Babilônia, eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. É citado a Babilônia, que tanto perseguiu o povo de Israel. É citado a Filístia. Nós sabemos que o povo filisteu foi um povo inimigo do Senhor, mas mesmo entre os filisteus ali havia crentes, ali havia eleitos que seriam regenerados. É citado Tiro e posteriormente é citado a Etiópia, um país africano. Observe, entre todas as etnias, o Evangelho alcançando os seus eleitos. E aí depois do ponto e vírgula, a Escritura diz, lá nasceram, observe, os filisteus, os babilônios, os de Tiro, os da Etiópia, assim como Raabe, todos nasceram aonde? Todos nasceram em Jerusalém, todos nasceram em Sião, todos pertencem à igreja. Então, independente da nossa ascendência familiar, independente se nós temos ou não o sangue de Abraão, nós pertencemos à cidade celestial, nós pertencemos à igreja. Que coisa gloriosa! E quando nós pensamos nesse momento delicado de pandemia, nós não podemos nos esquecer que mesmo em face a esse momento tão delicado, o Senhor continua guardando aqueles que pertencem de Sião, de duas maneiras, ou nos protegendo do mal, da enfermidade, da doença, da transmissão do vírus, ou se na sua soberania nós viermos a adoecer, Ele pode nos proteger através dos instrumentos médicos, através dos medicamentos e restaurar a nossa saúde, ou já nos levar para aquela cidade que pertencemos. Quando um crente fecha o seu olho aqui, imediatamente ele entra no descanso eterno de Deus.
Por isso Lutero ele vai definir a igreja de duas maneiras. Ele fala de igreja visível e de igreja invisível. A igreja visível é a igreja composta aqui na terra pelos seus membros, aqueles que fazem parte do hall de membros de uma igreja cristã. E a igreja invisível é composta de todos os eleitos de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo ele vai deixar bastante claro quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios que não se pode comparar aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, para aqueles que pertencem a Sião. Depois o autor inspirado aos Hebreus também diz na sua carta que a igreja ela é uma cidadania daqueles que foram arrolados no céu. Diz então o versículo 5: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Observe, com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, tanto os gentios, que são citados no verso 4, Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia, e aí eu e você como brasileiros nos encontramos nessa condição, como também os judeus, desde o verso 1 até o versículo 3. Observe, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Queridos, quem nos estabeleceu como igreja foi o Senhor, porque nós jamais iríamos até a sua presença, nós jamais queríamos nos relacionar com Ele. Por isso Jeremias vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus com amor eterno nos amou, Ele nos atraiu para si mesmo. Verso 6, o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá. Você tem consciência do que significa que Deus ao registrar os povos disse, esse nasceu em Jerusalém, esse nasceu em Sião, não a Jerusalém física, mas a Jerusalém espiritual. Antes da fundação do mundo, quando Deus escolheu os seus eleitos, Ele determinou que você e eu somos de Sião, que eu e você somos de Jerusalém, que assim como Abraão, diz o autor dos Hebreus, esperava uma cidade que não tem outro fundamento senão Jesus Cristo como arquiteto e construtor, nós fazemos parte dessa cidade. A cidade que Abraão esperava é a mesma cidade que eu e você esperamos, ansiamos, seja em período de paz ou em período de pandemia. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu lá. Queridos, e quando nós lemos o livro do Apocalipse, quando trata da cidade de Jerusalém, no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém, é dito que ninguém pode entrar pelas suas portas, senão se ele já tiver sido purificado de todos os seus pecados. Nós entraremos por causa da graça de Deus, porque pertencemos à igreja. Olha o que nós encontramos na nossa tradição reformada. O Catecismo Maior, na pergunta de número 60, diz o seguinte: poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e por consequente não conhecem a Jesus Cristo nem creem nele? Resposta: aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo nem creram nele não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, a igreja. Observe, segundo o Catecismo Maior, aqui na pergunta 60, ninguém pode ser salvo se não estiver unido a Cristo, o cabeça da igreja. Ninguém poderá ser salvo se antes da fundação do mundo Deus não tiver declarado no registro dos povos, esse pertence a Sião, esse pertence à igreja. Queridos, se Deus nos amou com um amor tão eterno, como Ele não iria nos preservar, suprir as nossas necessidades físicas, espirituais, materiais, familiares, nesse momento de pandemia? Se Ele nos supriu com aquilo que é mais importante, concedendo Cristo, cabeça da igreja, e nos unindo a Ele para sempre, a união mística que Calvino destacou, é a união entre Cristo e todos os eleitos, e essa união é indissolúvel e impossível de ser quebrada. O Senhor registrou os povos e disse: a minha igreja pertence a Sião para sempre. Verso 7. Todos
os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Observe então como agora os cantores se unem e eles saltam de júbilo e eles louvam a Deus dizendo: todas as minhas fontes são em ti. Observe, todas as fontes de suprimento das necessidades daqueles que pertencem a Sião, daqueles que pertencem à igreja, são oriundas da pessoa de Deus. Então que Deus assim possa produzir no nosso coração esse regozijo, que nós possamos cantar, que nós possamos celebrar ao Senhor, pois nós sabemos que todas as nossas vitórias, todas as nossas fontes procedem de Deus, porque nele nós entramos em Sião, nós pertencemos à igreja invisível e um dia nós entraremos também na cidade celestial, lá de Apocalipse capítulo 21 e 22. Leia Apocalipse 21 e 22. Ali nós temos algo muito maravilhoso sobre a cidade eterna, a Nova Jerusalém, que eu e você um dia iremos adentrar por causa da graça de Deus. E quando o apóstolo João ele faz menção desse novo céu e da nova terra, entre os elementos que não entram mais ali está o choro, o luto, o pranto e qualquer enfermidade. Nós seremos para sempre curados. Ali nós não teremos contato com nenhum vírus que possa assim produzir enfermidade, com qualquer bactéria que possa produzir doenças, porque Jesus Cristo já terá assim nos redimido por inteiro. Que Deus assim venha nos abençoar. Vamos orar? Deus bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque pela tua graça pertencemos à igreja. Que o Senhor venha nos guardar nesse momento delicado que o mundo enfrenta e que a mensagem desse salmo tão maravilhoso que nos lembra o que significa ser igreja alcance conforto em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.